Olá, continuando então, agora, o segundo bloco da primeira aula do módulo 3, né? Trabalhando os direitos fundamentais e a Constituição brasileira. A gente já vem trabalhando desde do módulo sobre teoria da Constituição, a questão da evolução dos direitos fundamentais no mundo e no Brasil. Fomos trabalhando também as constituições brasileiras, as 8 constituições brasileiras, mais uma vez lembrando, como nós considerando a emenda número 1 de 69 como uma nova Constituição, como assim considerou o STF, né? Não se trata de uma emenda, nem uma alteração pontual, mas é uma revisão total do texto de uma Constituição que foi outorgada, imposta, né, no período da ditadura, né, que se instalou em 64. Bom, nós comentamos, então, no bloco anterior, sobre os princípios fundamentais, né, como que a nossa Constituição é uma Constituição social, né, é um Estado democrático de direito social. Por que social? Porque traz ali, além dos direitos individuais, né, no artigo 5º, direitos relativos à vida, à liberdade, à propriedade privada, à segurança individual, que tem origem no liberalismo, no Estado liberal, mas que são relidos, né, nas constituições sociais, a partir do início do século XX, durante e pós Primeira Guerra Mundial. Né, além desses direitos individuais, vem uma declaração de direitos sociais, que são direitos fundamentais também, e direitos econômicos, também direitos fundamentais. Né? E a nossa Constituição, então, tem um amplo capítulo sobre direitos econômicos. Tem vários capítulos sobre direitos sociais, começando lá no artigo 6º, depois da Declaração de Direitos Individuais, começam os direitos trabalhistas, depois vem Previdência Social, né, Seguridade Social, Assistência Social, Saúde Pública, Educação Pública, que são direitos sociais. Né, e ainda os direitos políticos, né, que a gente encontra ali no artigo 14 e seguintes da Constituição. Então, a nossa Constituição de 88 é uma Constituição avançada, né, com uma ampla declaração de direitos. Nesse aspecto ele é muito, muito importante, né, e que portanto, né, ela atende àqueles requisitos do conteúdo de uma Constituição social. Né? Lembrando, nós já discutimos isso, né, detalhadamente, o que significa um constitucionalismo liberal, qual que é o conteúdo do constitucionalismo liberal, né, os direitos individuais, essa ênfase aos direitos individuais apenas, qual que é o conteúdo do constitucionalismo socialista, essa ênfase aos direitos sociais e econômicos, e qual é o conteúdo de uma Constituição social e democrática no Estado, né, democrático de direito social. Que é a nossa Constituição, que é a esmagadora maioria das constituições do pós-Segunda Guerra Mundial, que traz, então, direitos individuais, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos, de forma indivisível. Então, é muito importante a gente não perder de ideia, não perder de vista a ideia da indivisibilidade, da indissociabilidade dos direitos fundamentais. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma aplicação prática para ela, quando a gente trabalhar, né, a questão das garantias dos direitos fundamentais. E como que isso está explícito na Constituição brasileira. Né? Quais são as garantias previstas, né, com relação aos direitos fundamentais. E também uma interpretação dos limites, né, que nós já comentamos, dos limites ao poder constituinte derivado, né, no caso do Brasil, ou seja, os limites ao poder de reforma, que vocês vão encontrar lá no artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1 a 4. Bom, vamos nesse momento, então, nessa continuidade da nossa primeira aula, nosso segundo encontro, né, continuar aqui analisando, né, os princípios fundamentais da Constituição brasileira. Ou seja, aquilo que fundamenta, que informa toda e qualquer leitura do restante da Constituição, de todas as regras e princípios da Constituição setoriais, aqui estão os princípios fundamentais, né, e também que informa todo o ordenamento jurídico brasileiro. Né. Lembrando, mais uma vez, olha, toda lei infraconstitucional tem que ser lida de acordo com os valores constitucionais, com os princípios constitucionais, esses valores que mudam, né, na interpretação da Constituição, que mudam, que refletem a mudança da sociedade, que informam a construção do princípio esse que deve informar a interpretação das regras na solução dos casos concretos. E aí, então,
Nós comentamos a questão da soberania, a ideia de soberania interna, soberania externa, e o inciso 2 do artigo 1º fala sobre cidadania. É importante aqui, é uma outra palavrinha-chave, né, que viaja no tempo. Né? Essas palavrinhas viajantes, né, ou palavras cheias de significados na história. São palavras que vão mudando, né? E isso significa justamente os processos de mutação constitucional. Né? Lembra que nós comentamos lá sobre a igualdade jurídica e como que essa expressão, igualdade jurídica, igualdade perante a lei, né, e a explicação dessa expressão, ela vai mudando no tempo. Então, a pergunta é quem eram os iguais perante a lei? Então, isso é uma ampliação desse conceito de igualdade, né? Há uma mudança histórica, muda a sociedade, mudam os valores, e o mesmo se aplica à ideia de cidadania. Se inicialmente, a gente voltar lá na Revolução Francesa e falar dos direitos dos cidadãos, né? Declaração de direitos dos homens, e eram só os homens mesmo, mulheres não, e dos cidadãos, e só os homens, e alguns homens eram cidadãos. Ou seja, nesse sentido, lá naquele momento, lá no início, né, do constitucionalismo moderno, a palavra cidadania estava muito ligada à ideia de cidadania política, ou seja, do respeito a determinadas condições que permitiam que, além daquele portador de direitos do homem, né, que vão se tornar em direitos humanos, né, direitos cada vez mais de todas as pessoas, mas isso é toda uma viagem histórica constitucional, além de direitos do homem, se tinha os direitos daqueles homens que eram também cidadãos, ou seja, daqueles que podiam participar na construção da vontade política do Estado. Então, o conceito de cidadania, ele nasce muito restrito no texto constitucional e estava muito vinculado à ideia, então, daqueles requisitos que eram exigidos para exercer a cidadania, né? Até cidadanias parciais, até chegar à cidadania plena. Então, o que seria isso inicialmente? Uma cidadania política, ela implicava inicialmente o cumprimento de determinados requisitos. No Estado liberal era o voto censitário. Então você tinha que ter o requisito de idade, uma idade mínima para votar, uma idade mínima para se candidatar, uma idade mínima para o exercício de determinados cargos. Isso tudo aparece na nossa Constituição de 88. Então, uma idade mínima para ser vereador, para ser deputado estadual, para ser deputado federal, até para chegar à idade mínima para ser presidente da República, que é muito jovem, Ou seja, seria, então, essa cidadania em sentido restrito, como tendo a capacidade, preenchendo os requisitos para o exercício do direito a voto. Então, voto facultativo a partir dos 16 anos, mas pode se candidatar a vereador a partir dos 18 anos. Depois vem 21 anos para deputado federal, 25, 30 anos, 35 anos da cidadania plena, onde pode ser presidente da República. Por exemplo, na Itália, a idade para se candidatar a presidente da República, a idade mínima é 50 anos de idade. E há, inclusive, uma diferenciação com relação ao voto. Você tem uma idade maior, por exemplo, para poder votar para senador. Para poder ser candidato, uma idade ainda maior. Então, esse requisito de idade existe desde do surgimento aí nas constituições dessa democracia representativa, ou mesmo ainda no voto censitário, que era uma cidadania ainda muito mais restrita. Quem que era cidadão? É aquele que era homem, as mulheres não podiam ser, que cumpriam requisitos de idade para votar, para ser votado, que tinha o requisito de nacionalidade, que cumpria o requisito de escolaridade, e além disso, ainda tinha que cumprir um requisito econômico, ou seja, tinha que comprovar uma renda anual X, ou tinha que pagar um determinado valor para votar, isso variava de país para país. E ainda você tinha no voto censitário graus de cidadania, alguns podiam só votar para escolher os votantes que escolheriam os deputados. Outros podiam votar para deputado, outros podiam ser candidatos a deputados e votar para senador, outros podiam ser candidatos a senador. Então, além do requisito de idade, o voto censitário, lá no liberalismo, estabelecia também requisitos econômicos, coisa que não existe mais nas constituições que começaram a se democratizar na segunda metade do século XIX, coisa que não existe mais nas constituições brasileiras, especialmente na Constituição de 1988, lembrando que a gente teve constituições que restringiram bastante os direitos políticos, os direitos individuais, constituições com viés autoritário, como a emenda número 1 de 69, a Constituição de 67, a Constituição de 37, que foram constituições outorgadas, ou lá atrás a Constituição de 1824, que estabelecia o voto censitário também, para diversos casos. Bom,
Então, a primeira ideia, quando se fala de cidadania como fundamento, né, surgiu com essa cidadania política. Mas a ideia ou a palavra cidadania veio, e principalmente após a Constituição de 1988, ganhando uma amplitude muito maior. Como é que a gente participa? Primeiro, como é que a gente pode participar da construção da vontade política do Estado? Obviamente, não é só apenas o direito de voto. O voto, em alguma perspectiva, pode ser visto até como aquele elemento que interrompe, por necessidade de decisão, o processo democrático, que é o processo de debate, de discussão, de construção de consensos. Então, a essência da democracia está justamente no momento onde você debate, discute ideias, procura construir consenso, e aí, apenas se você não consegue construir os consensos, você parte para o voto. Então, o voto interromperia, seria o momento de falar, olha, debatemos o suficiente, já estamos amadurecidos, já temos condições de escolher as políticas, não conseguimos chegar a um consenso, que seria o ideal, que a gente chegasse a um consenso. Para um consenso é necessário que todo mundo abra mão de alguma coisa, para que todo mundo possa ganhar alguma coisa. Para isso tem que ter uma cultura, uma vontade para o consenso. Portanto, um sistema político que, no lugar de incentivar o conflito ou a competição de ideias, um sistema político que incentive a construção de consensos numa sociedade que tem espaço para todo mundo. Mas enquanto a gente não chega a uma possibilidade de uma democracia consensual, a democracia representativa vai chegar e falar, olha, vocês vão debater, e aí vai chegar um momento onde o voto vai interromper isso, falar, agora então é o momento da decisão. Você precisa então votar. Em alguma perspectiva, o voto seria aquele elemento que serve à democracia, mas não é a democracia em si. Mas aquele elemento que serve porque há um momento de decisão. Então, é um momento onde você interrompe aquele debate para manifestar o voto. Seja num plenário, num parlamento, no Congresso, onde então os deputados, os senadores debatem ideias, e aí quando estão prontos para votar, fazem a votação e escolhem pela maioria, isso dentro da lógica da democracia majoritária. Ou seja, então, numa eleição onde os candidatos debatem as ideias, projetos, propostas, e a população, bem informada sobre os projetos, propostas, sobre o perfil dos candidatos, vota depois de feito um amplo debate, restrito debate de ideias, de projetos, etc. Então, essa ideia da democracia representativa. Agora, você tem outras formas de participar. E tem outras formas democráticas que a Constituição brasileira incorpora. Isso é muito importante levar em consideração. A Constituição brasileira ela estabelece mecanismos de democracia representativa, a eleição dos deputados, dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidentes, presidentas, governadores, governadoras, prefeitos, prefeitas. Então, essa função representativa, essa possibilidade de escolher os governantes, os legisladores, e indiretamente escolher as leis, porque são os representantes em contato permanente com sua base eleitoral, com a população, ouvindo a população, sensibilizado pelos apelos da população e escutando a população, essa ideia do voto. O voto é uma procuração. Você passa um mandato. O que é um mandato? O mandato é uma procuração. Os cidadãos brasileiros, esses cidadãos políticos que podem votar e podem se candidatar, esses cidadãos passam para os representantes um mandato, uma procuração. Igual a gente passa um mandato para um advogado, para o procurador. Então, esse mandato implica em quê? Esse mandato implica em condicionamentos. Quando eu passo uma procuração para o advogado, eu falo, você vai fazer isso em meu nome, para defender os meus interesses, etc, etc, etc. E o procurador, o advogado, ele tem que ficar restrito àquela ideia que está na procuração, aqueles poderes estabelecidos naquela procuração. Essa é a mesma ideia da representação política. Quando a gente passa um mandato para um deputado, um senador, isso implica que esse deputado e senador deve representar os interesses dos cidadãos que autorizaram esse senador, esse deputado, esse vereador, prefeito, presidente, etc., a exercer essa procuração, esse mandato, em nome do interesse, em nome dos cidadãos, no interesse dos cidadãos, no interesse da população. Isso é uma outra ideia muito importante quando a gente fala de democracia e democracia na Constituição de 88. Você tem em alguns outros países, em outras culturas, não muitas, mas em algumas culturas isso é bem marcante, onde você passa a ideia, e isso
isso é ideologia política, isso é teoria política, ideologia no sentido positivo, né? Lembrando que a palavra ideologia tem vários sentidos, são várias teorias, mas alguns sentidos negativos, ou seja, ideologia como mentira, distorção proposital, ideologia como compreensão do mundo, né, como compreensão, né, como sistema de ideias, de pré-compreensões, de teorias, etc. Então é nesse sentido positivo que eu estou utilizando aqui. Uma ideologia político-partidária, né, as ideias que sustentam as políticas econômicas, sociais e que estão em jogo em uma democracia. Né? E de acordo com a sociedade, com os ideais, as ideias que regem essa sociedade, às vezes você tem uma outra compreensão dessa representação. Onde você teria, então, a ideia de passar uma procuração, mas uma procuração aberta. Eu acho isso muito complicado, mas é algo para a gente refletir. Né? Uma procuração aberta, onde, então, eu elegi o deputado, o senador, para ele exercer aquele mandato segundo a sua própria consciência, segundo a sua própria concepção, a sua própria vontade. Né? Então, é como uma procuração aberta. Você pode passar uma procuração para um advogado, né, dizendo quais os poderes, ele fala, você vai agir no meu interesse, em meu nome, de acordo com o que eu quero, com a minha vontade. Essa é a ideia do representante. Né? Agora, você pode ter outra ideia e falar, olha, eu confio em você, eu acho que você é um sujeito especial aqui na sociedade, né? Você pode, então, exercer, né, essa representação dos valores da sociedade, respeitando a Constituição, segundo a sua própria consciência. Então, aí você passa uma procuração aberta, você tem que ter muita confiança, né, no advogado para fazer essa procuração de plenos poderes. Mas pode ser feita também, e algumas vezes é feita. E a cidadania, além dessa cidadania, além desses mecanismos de representação, você tem outras formas de participação, onde então, mesmo aqueles que ainda não atingiram a idade, etc., podem e devem se envolver no debate político, né, na escola, na sociedade, na comunidade, né, na família, entre os amigos, né, pode participar de reuniões pacíficas, né, ou seja, aí você cria então algum conceito que vai além da simples democracia representativa e que adere à democracia representativa e que a nossa Constituição também adere, ou seja, a nossa Constituição permite, estabelece mecanismos democráticos, democracia representativa, democracia semi-direta, né, mas incorpora e admite qualquer outra forma de democracia que venha aperfeiçoar, né, a democracia representativa e a democracia semi-direta. Então aí entra a democracia participativa, democracia consensual, democracia deliberativa, outras formas, portanto, de cidadania política. E além disso, esse conceito de cidadania também ganhou, inclusive hoje, disciplinas em universidades pelo Brasil afora, em cursos de formação no campo do direito, de ciência política, de teoria do Estado, ou de ciências do Estado, que é a ideia de cidadania social, cidadania econômica, ou seja, é a compreensão de que para você exercer a cidadania política, para qualquer pessoa exercer a cidadania política, ele tem que ter acesso, né, a um bem-estar social e econômico. Ele tem que ter acesso à informação, ele tem que ter acesso ao direito à educação, né, à formação, à participação política, o direito à informação, à locomoção, enfim. Esse sujeito tem que estar inserido dentro da sociedade. Essa cidadania social e a ideia de uma cidadania econômica, ou seja, o sujeito, né, para participar da vida política, etc., participar com liberdade, né, ele tem que ter acesso, então, a um bem-estar social e econômico, a um salário justo, ao emprego, né, essa cidadania econômica, essa participação da vida social e da vida econômica. O conceito, então, de cidadania é um conceito que se ampliou muito, né, no campo do direito, assim como o conceito que vem a seguir, aqui no inciso 3, né, desse artigo 1º. Veja bem, isso são princípios de observância obrigatória. Lembrando que esses princípios, eles são construídos a partir de valores sociais compartilhados em um determinado momento na sociedade. Primeiro, o conceito desses princípios, soberania, cidadania, o inciso 3, dignidade da pessoa humana, isso não é uma invenção do juiz, nem de um teórico dissociado da realidade. Esses princípios presentes na Constituição, eles são princípios construídos sobre valores compartilhados por toda aquela sociedade em um determinado momento histórico. E é justamente isso. A partir do momento que esses valores compartilhados mudam, avançam, se ampliam, né,
E o caminho com relação aos direitos humanos é sempre o caminho de conquista de novos direitos. A gente não pode ter retrocesso, não se admite o retrocesso com relação aos direitos humanos. Então, essa ampliação, né, essa modificação, essa transformação do conceito dessas palavrinhas, né, pequenas palavrinhas que a gente chama de cidadania. Né, atrás de cidadania, atrás de soberania, atrás de dignidade da pessoa humana, nossa, é muita história, muita luta, muita transformação, muitas teorias, muitos estudos, muitas práticas, né, que vão informar a construção desse conceito. Então, esse conceito não é algo que vem da cabeça solitária de ninguém, de um juiz, nem de nenhum teórico que se julgue iluminado para fazer isso. São conceitos compartilhados. Né? E é daí justamente que vem a segurança democrática. É de ideia, então, que não vai ser um juiz que, de repente, do nada, retira um conceito de cidadania e aplica esse conceito na interpretação de uma lei, criando uma norma para o caso concreto. Óbvio que não. Né? Então, voltando aos tópicos anteriores, né, dei uma recordada, se vocês não estão lembrando bem dessa discussão, que era muito importante para entender os princípios. Esses princípios são de observância obrigatória. Isso aqui não é mero discurso constitucional. Né? Isso são princípios que se materializam e que devem se materializar nas políticas públicas, né, do Executivo, nas decisões do Judiciário e na elaboração das leis pelo Poder Legislativo. Né? Então, quando se fala de dignidade da pessoa humana, é a mesma coisa. Esse conceito de dignidade vai mudar. É lógico que vai mudar, de cultura para cultura, de tempo para tempo. Né? O que a gente precisa para usufruir de uma vida boa, de uma vida em paz? Né? O que a gente precisa para ter dignidade no aspecto material, moral, ético? Né? E, obviamente que isso é um conceito inserido dentro de determinadas culturas. O conceito de dignidade da pessoa humana num tempo é diferente em outro tempo. O conceito de dignidade em uma cultura é diferente da outra cultura. Assim como é distinto ou diferente as coisas que a gente necessita para viver com dignidade, para ser feliz. Né? E aí a gente vai ter um compartilhamento cultural de determinadas coisas, mas tem determinadas coisas que são comuns. Né? Morar. Né? Não há, todo mundo precisa morar em um lugar. A moradia integra o conceito de dignidade. O trabalho é uma remuneração justa, integra o conceito de dignidade. Né? O respeito aos direitos humanos, enfim, como todos, integra esse conceito de dignidade. Então, esse conceito que se insere culturalmente, mas que parte de um patamar mínimo compartilhado, né? Que a gente pode dizer que são esses direitos fundamentais, como patamar mínimo compartilhado em todo o Brasil, assim como os direitos fundamentais em cada Estado nacional, e os direitos humanos universais, que são estabelecidos como um patamar mínimo. Não é que é o máximo, não. Aquilo é o mínimo. As pessoas têm que morar, estudar, ter saúde, ter liberdade. Né? Isso implica na construção do conceito de dignidade. E, além disso, né, você vai trazer elementos da cultura e do tempo. Ou seja, o que nós precisamos em tempos diferentes, né, são coisas diferentes. Muitas vezes, e mais, um debate filosófico muito interessante na atual sociedade de consumo. Né? Será que a gente precisa desse tanto de coisa que a gente consome? O que nos faz feliz? Né? Então, o que nos traz a possibilidade de felicidade? Né? Dignidade inclui felicidade, paz, né? Além de saúde, educação, né? Moradia e etc. Então, esse é um conceito amplo, que muitas pessoas criticam. Dignidade cabe tudo. Não. Né? Dignidade é um conceito amplo que inclui os direitos humanos ao lado de determinados aspectos históricos e culturais de cada sociedade. Então, além daquele patamar mínimo de direitos, né, que é a liberdade, os direitos individuais, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, moradia, transporte, né, os direitos econômicos, emprego, remuneração justa, né, e os direitos políticos, votar, ser votado, participar livremente da construção da vontade política do Estado, com os limites dos direitos humanos e direitos fundamentais constitucionais, e ainda o que aparece no plano internacional e aparece na nossa Constituição, os direitos culturais. E aí, então, a seguir, no inciso 4, a gente verifica um outro princípio importantíssimo, que vai acompanhar e informar mais adiante, lá no artigo 170, a ordem econômica da Constituição. Qual é? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso marca o Estado social. Né? O Estado liberal, ele se funda na livre iniciativa, propriedade privada e direitos individuais. Bom.
Né? Tá bom. As constituições liberais não vão trazer, né, direitos sociais, direitos econômicos. Né? Isso não é conteúdo da Constituição, o Estado não tem que se meter nisso. Com as constituições sociais, a partir da Primeira Guerra Mundial e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, essas constituições começam a ter uma preocupação social. Então, a preocupação com os direitos trabalhistas, né, com a remuneração justa, são direitos trabalhistas, são direitos sociais. Remuneração justa é um direito econômico. Isso decorre de políticas econômicas do Estado que vêm assegurar um salário mínimo, uma remuneração justa pelo trabalho efetuado. Né? E o direito trabalhista é o direito daquela pessoa que está exercendo um trabalho. Então, o direito ao trabalho, ter acesso ao trabalho, ao emprego, à livre iniciativa, isso é um direito econômico fundamental. Agora, enquanto trabalhador, né, ele vai ter direitos também, um direito social. Né? Essa diferença é muito importante. Mas lembrando que esses direitos são interdependentes. Né? Eles se complementam, eles são indissociáveis. Em outras palavras, os direitos de liberdade, liberdade individual e liberdade política, né, só são exercidos e efetivados, né, com meios para o seu exercício, que são os direitos sociais e os direitos econômicos. Em outras palavras, se eu tenho a liberdade de locomoção, né, eu preciso do que para exercer essa liberdade? Né, eu preciso ter transporte, acesso a um transporte público de qualidade, eu preciso ter um emprego, uma remuneração justa que dê para eu comprar uma passagem, se eu quiser viajar para o exterior, para o resto do país, né, para o interior do país. Né, então, eu preciso de ter meios para o exercício das liberdades individuais. E esses meios são oferecidos pelos direitos sociais e econômicos. Guardem isso, que daqui a pouquinho a gente volta com esse conceito da indivisibilidade para trabalhar as garantias dos direitos fundamentais, né, e interpretar corretamente, por exemplo, né, o artigo 60 da Constituição. Mas isso nós vamos chegar daqui a pouco. Né? E, finalmente, o inciso 5, no artigo 1º, nós vamos ver a ideia do pluralismo político. Ou seja, a ideia, então, de um sistema político partidário onde todas as formas de pensar legítimas, democráticas e que respeitem os direitos humanos, os direitos fundamentais, isso é fundamental, isso é muito importante guardar. Então, o pluralismo político significa que todo o pensamento político presente na sociedade, né, desde a direita, né, até a esquerda, excluindo os extremismos, a violência, a radicalidade, né, então, não. Né, o extremismo não pode. Mas todos os valores democráticos, todas as ideias, políticas as mais distintas, políticas econômicas variadas, com mais Estado, menos Estado, com mais... assim, enfim. Né? Mas dentro dos limites do respeito aos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, né, esse pluralismo político ele é o fundamento. Ou seja, a gente deve ter, então, um leque de partidos políticos que representem desde a direita até a esquerda. Né? Desde a direita democrática até a esquerda democrática. Óbvio. Né? Os extremismos, não. Não há espaço, então, para a intolerância, para a defesa da violência, para a defesa do fim dos direitos humanos, da pena de morte, qualquer outra forma de violência. E isso não há espaço na Constituição brasileira. A Constituição brasileira acolhe e protege todas as liberdades, todos os pensamentos políticos, da direita à esquerda, né, passando pelo centro, centro-direita, centro-esquerda, né, desde que esses sejam, que respeitem os direitos fundamentais. Ou seja, desde que respeitem os direitos sociais, saúde, educação, direitos trabalhistas, previdenciários, os direitos individuais, liberdade individual, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, né, os próprios direitos políticos, de votar, de ser votado, de participação livremente na construção da vontade política do Estado, né, e os direitos econômicos, o acesso ao emprego, ao salário mínimo, a dignidade econômica mínima, a cidadania econômica mínima. Bom, e aí termina com todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E aí que eu digo como que a Constituição abriu, né, esse espaço para as outras formas democráticas que aparecem no decorrer da Constituição e em outros momentos da Constituição, que abre espaço para os mecanismos de democracia participativa, liberdade de reunião, liberdade de expressão, liberdade política, né, de construção de consensos, de diálogo livre, etc. Na próxima aula, então, a gente continua esse debate sobre os direitos fundamentais e os princípios fundamentais na nossa Constituição. Até lá.